Boa tarde, aqui é Cássia Regina. Nós vamos conversar hoje sobre afetividade, dando início a uma série de live que a gente chamou na metodologia Lives Leves. E nós vamos convidar a professora doutora Zumira Áurea Bonfim para conversar com a gente sobre afetividade. Vamos chamar a Zumira, deixa ela já chegando. Bota a tua máscara. E aí, a importância da gente conversar sobre esse tema dentro do projeto Cirandando, onde nós vamos trabalhar, vivenciar, refletir, dançar, né? Ouvir muito e praticar muito o tema da afetividade. É uma oportunidade ímpar que a gente vai ter para pensar o que é afetividade no ambiente comunitário, no ambiente escolar, no ambiente da família, no ambiente das relações. Então, a grande oportunidade que a gente tem de ver e entender o que é isso, né? Como a gente pode ir melhorando a nossa comunicação, numa comunicação mais afetiva, menos violenta, né? E aí a Zumira, eu quero convidar, onde é que ela está agora, para ela entrar na live, para a gente começar a conversar. Bem-vinda, Thalia, Ricardo, quanto tempo, né, Ricardo? Fábio, Vitória, sejam muito bem-vindos, que a gente possa passar uma tarde bem agradável, uma tarde, uma tarde bem descontraída, conversando sobre o amor. E esse cenário, né, a Thalia está elogiando aí, esse cenário foi criado pelos facilitadores em processo, né, que estão os alunos da Escola de Biodança comunitária aqui do Ceará, que é aqui na Meruoca. E essa escada quem fez foi a Thalia, o Sávio, vários artistas, o Felipe, Mariene, que entraram e dentro do projeto Cirandando vão agora poder ensinar outros jovens a fazer esse tipo de arte. Né? A gente escolheu esse lugar porque é muito simbólico para nós, a possibilidade que a gente tem de transformar lixo, transformar resíduo em algo muito valioso, em uma arte, né? E a escada tem esse sentido. A escada que a gente traz para o ambiente comunitário, que é cada degrau, cada micropasso, eu vou fazendo a mudança, eu vou transformando, eu vou chegando mais perto das pessoas. E eu queria que a Zumira pedisse para entrar, para poder a gente apresentar a Azul, que é a outra diretora da Escola Comunitária de Biodança. E a gente vai poder usufruir e ouvir, degustar, né, do que a Azul tem para contar a gente sobre afetividade. Ela é professora e fez o doutorado dela dentro do conceito de afetividade no livro. Desse doutorado saiu um livro, Cidade e Afetividade. Então a Azul, tanto como diretora da Ecombio, comigo, nós duas, vem fazendo esse trabalho nas comunidades já há muito tempo, e dentro da Universidade Federal do Ceará, na qual ela é a coordenadora do LOCUS, né, que é o Laboratório de Psicologia Ambiental. Zu, pede para entrar na live. Márcia, bem-vinda, saudade. Luana, você tá aqui com a gente, Luana. Juliana, Darlildo é nosso também estudante da Escola Comunitária de Biodança. Adriane, que coisa boa aí, Luana, que encontro teu com Darlildo. E eu quero saber como é que a Azul pede para entrar, para poder vocês conhecerem a Azul, né? Porque a minha você já conhece um pouco do Bem Que Se Quiz. Mas eu quero que vocês vejam que pessoa linda que vai estar hoje conversando com a gente sobre afetividade. Mas a Azul tem que pedir para entrar. Darlildo, ajuda a Azul aí a pedir para entrar dentro da live. E aí eu que chamo? Como é que eu chamo? Não, quem chama é que você pede para entrar e eu aceito, Zu. Manda ela entrar e sair de novo.
ela entrar e sair de novo. Foi mesmo, Luana. Ave Maria. Realmente é internacional, porque vai ser um evento que vai ficar permeando todo o ano até dezembro, dentro do projeto Cirandando, dentro da metodologia Live Leves, onde a gente pode falar das coisas do nosso dia a dia, das coisas do nosso da nossa vida, né? Pronto, Zu, chegamos. Eu enviei a solicitação. Isso! Bem-vinda, Zu! Oi, tudo bom? Tá me ouvindo? Olá! Zu, a Tá gente me... vai conversar com você hoje, dentro do projeto Cirandando, todas as possibilidades que a gente vive na biodança da afetividade. Então, antes de você entrar, eu já estava apresentando você para as pessoas, falando um pouco da sua história, um pouco da sua jornada, né, dentro desse tema, na qual você já orientou muitas monografias, muitas teses, e hoje coordena o Laboratório de Psicologia Ambiental, que trata a afetividade na dimensão da natureza, que trata a afetividade na dimensão do todo, do ambiente comunitário. E aí a gente queria conversar, vai ampliar. E aí a Azul, como eu já falei antes, né, é a diretora da Escola Comunitária de Biodança, é facilitadora de data já desde muito tempo e hoje está com a gente no projeto, porque o projeto Cirandando é um projeto que nasceu de de um sonho que foi a Escola Comunitária de Biodança. Dentro da escola, os estudantes, quando terminam, eles precisam fazer estágios na comunidade. Nós chamamos práticas comunitárias de afetividade, de vitalidade, sexualidade, criatividade e transcendência. Esse projeto é um patrocínio do Banco do Nordeste e do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Então, a gente vai passar esse semestre agora trabalhando com 120 jovens e crianças e adolescentes essa dinâmica da escola comunitária de biodança, que são as 5 formas de expressão do ser humano, que é a vitalidade, a sexualidade, a criatividade, a afetividade e transcendência. A gente resolveu abrir a live com o tema afetividade, porque dentre todos eles, o amor é o que permeia. Permeia a minha vontade de viver, que está na vitalidade, permeia o meu prazer e a minha expressão, permeia o meu processo criativo, porque se eu não criar dentro de uma linha de amor, eu posso criar a destruição, e permeia a minha possibilidade de ter espiritualidade. E aí eu não podia ser uma pessoa mais especial do que a Azul para vir falar para a gente. E aí a gente convida, Azul, você a falar um pouco. Eu vou ficar aqui te atrapalhando de vez em quando, te fazendo perguntas, né? Mas assim, quem é a Azul, né? Quem é essa mulher que a gente ama tanto na escola, na vida, como amiga, como professora, como uma pessoa séria que vai fundo e a gente sente que pode contar em todas as horas. Então, Zu, com você amorosamente, o que é mesmo afetividade? Bom, gente, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui junto com a Cássia para comentar, falar desse projeto. E falar de afetividade, eu acho que não tem uma pessoa que mais vive a afetividade do que a Cássia. Esses anos que eu tenho estado junto com ela na escola comunitária de biodança, eu tenho vivenciado junto com ela essa doação, essa capacidade que ela tem de construir vínculos, de construir histórias, de envolver a comunidade.
né? Então, eu, antes de qualquer coisa, quero agradecer a essa oportunidade de viver com você, Cássia, né? De declarar o meu amor a você por esse encontro, né? Essa capacidade que você tem, né? De criar essas identificações, né? Então, Gratidão. encontro, eu acho que é a palavra que define a afetividade, né? Então, esse projeto da Cássia está baseado todo na teoria da biodança, né? A biodança é uma abordagem, é um sistema criado por Rolando Toro, que a base dele é a poética do encontro humano, né? Então, esse encontro humano, como a Cássia já começou a dizer, é pautado nas 5 linhas de vivência, né? A vitalidade, a criatividade, a sexualidade, a afetividade e a transcendência. E o Rolando fala que a afetividade é a linha fundamental para esse processo de encontro humano e de construção de uma sociedade mais igualitária, né, de uma sociedade que preza, né, por terminar por se contrapor às injustiças sociais, né? Então, se a gente pensar de um modo mais amplo na afetividade, é pensar isso, é pensar na solidariedade humana, é pensar no vínculo, né? E principalmente nesse vínculo que acontece em todos os seres, né? Então, o Rolando fala que a afetividade é uma afinidade profunda entre os seres vivos, né? E quando ele fala seres vivos, ele fala humano com outro humano, né, a espécie humana, mas principalmente esse afeto indiferenciado pela vida e pela natureza, né? Então, por isso que a teoria dele, do Rolando, tem também o princípio biocêntrico que sustenta esse vínculo, né? Então, é a vida como centro. Então, como é que a gente faz para sensibilizar-se para esse vínculo interhumano, esse vínculo também entre todos os seres vivos? Nós já nascemos com esse potencial, né? Esse potencial de encontro, esse potencial de identificação com o outro, né? Porque uma das questões importantes da afetividade é o processo de identificar-se, né? É você sentir o que o outro sente, né? Então, é sair do individualismo e se abrir para a necessidade do outro, né? Para as emoções, para sentir, né, o sofrimento que o outro tem, assim como também sua alegria, né? Então, o que nós vivemos hoje na nossa sociedade, muitas vezes, é o enclausuramento, né? O individualismo, né? O individualismo que cada um luta por si, a competição, né? Uma sociedade que nós vivemos muito mais pautadas na competição, né, do que na solidariedade. Não que isso seja, deveria ser a forma de convivência, mas, pelo contrário, a gente pode superar isso, né? Pode ir além, porque seria parte da natureza humana, da natureza, o vínculo e a integração. Os seres vivos como um todo, eles trabalham em processos de cooperação, né? Os seres vivos, né? Toda a questão que é a compreensão da biologia, das espécies, né? Existe uma ética afetiva, uma ética de perpetuação da vida e de perpetuação da espécie. O que acontece com o homem é justamente o homem, nesse sentido humanidade, né? É que o homem ele acaba por se distanciar, né? Por essas que o Rolando falava, essas formas de civilização doente, né? Desse lado mais afetivo, global e de vínculo entre todos, né? Onde a solidariedade, né? Os afetos emancipadores possam acontecer. Mas aí a gente pergunta, como é que a gente faz para isso, né? A proposta da biodança é justamente trabalhar com processos vivenciais, né? A dança, por exemplo, né? O Orlando ele escolhe a dança como sendo um movimento, né, pleno de sentido, né? Porque a dança sempre foi um processo de encontro, né, do homem consigo mesmo, com o outro e com a natureza. Então, para que a gente possa se conectar com esse lado saudável, com esse lado que nós temos, né, mais que essa
estilo de vida doentio nos distanciou, precisamos dançar, precisamos vivenciar para que esse encontro ele possa acontecer de uma forma mais como uma expressão de nossa natureza, né? Não como algo que a gente, né, pode ter dois caminhos, né? Tem um caminho, o homem como lobo do homem, o homem como inferno, e o Rolando escolhe, o outro é o paraíso. Né? Então, quando alguns autores da filosofia falam que o outro é o inferno, o Rolando diz, não, nós temos potencialidades para esse encontro. E é isso que a gente precisa procurar, né, buscar e superar essas dificuldades. Né? Não quer dizer que isso tudo é uma ideia romântica ou natural, né? Porque nós passamos por processos culturais de construção, né, de uma sociedade que está em processo também de evolução, de crescimento. Então, cada momento é um momento para a gente superar, né, esse individualismo e buscar, sim, esses afetos, esses encontros, né, que são potencializadores da nossa condição humana e da nossa condição de vida. E o processo Cirandar, né, quando a Cassi traz esse processo, juntamente com a escola comunitária de biodança, né, quando nós pensamos na escola comunitária de biodança, nós pensamos em trazer a biodança para uma perspectiva mais acessível, né, de populações, pessoas, né, ou situações que muitas vezes a biodança não conseguia chegar, né, porque existem possibilidades, algumas pessoas têm mais possibilidades de acessar determinados teorias, determinados conhecimentos, e a biodança foi também mais acessível para um tipo de público. E a Cássia, com a sua experiência em comunidades, por morar num local lindo e com uma convivência com a comunidade, ela trouxe essa possibilidade da gente criar, construir essa escola, né, com a ajuda de muitos amigos queridos, né, que também comungam dessa mesma ideia, né? Por isso que a questão identificação é algo que está presente na afetividade, né? A afinidade, a identificação consigo, com o outro, com o universo, né? E a possibilidade de ter um processo de emancipação humana, onde a gente busque superar, né, esse individualismo. E aí a gente pensou, para radicalizar essa vivência, né, de biodança, radicalizar, como fala, né, é ir na raiz, trazer a biodança do salão somente, né, porque a biodança ela tem esse aspecto de criar uma dinâmica onde as potencialidades podem aflorar mais facilmente através da dança, de exercícios, de encontros, né, de trabalhar exercícios emancipadores, criadores, que mostrem nossa vitalidade, nossa capacidade de encontro interhumano, nossa capacidade de transcendência, nossa capacidade de afeto. Né? Então, são situações vivenciadas no salão, dentro, com a música, com a dança, mas também a verdadeira biodança é a biodança da vida. Então, se a gente não transcender ou então superar somente, né, ou vivenciar somente esse afeto dentro da sessão de biodança, é como se a gente entrasse numa limitação desse processo. Né? É necessário a gente olhar que é preciso viver na vida esse afeto. Como? Né? Como viver na vida esse afeto? Né? Determinadas formas de atitudes, de atividades, de criações que nós fazemos, onde podemos estar mais próximos da natureza, onde podemos pensar a sustentabilidade ambiental, olhar que o planeta está pedindo socorro, né? Olhar nos momentos que estamos vivendo de vulnerabilidades agora, vulnerabilidades sanitárias, vulnerabilidades das situações de injustiça social, de problemas étnico-raciais, de marginalização das pessoas que estão em condições lutando pela sobrevivência. Então, tudo isso é olhar esse outro não como algo que não pertence a mim, mas olhar o outro como algo que faz parte de mim. Né? É olhar a visão de uma espécie humana, né, como o Rolando fala, onde eu me identifico com essa causa.
Então, para concretizar isso no processo de radicalizar a vivência, é preciso ir para o mundo. Né? Então, a Cássia tem experiências maravilhosas nesses projetos de envolver a comunidade, de envolver crianças, né? De envolver adultos, estudantes de escolas, né? Para que eles possam entender essa relação com a natureza, essa relação com o outro, trazer pessoas da comunidade para trabalhar questões de geração de artes, geração de emprego e renda, criações que muitas vezes essas pessoas não conheciam. Tá? Então, o projeto Cirandando, ele é uma expressão dessa radicalização das vivências. Né? Então, seria isso inicialmente para a gente começar a conversar, né? Essa afetividade como parte desse processo evolutivo que é colocado pelo Rolando, essa afetividade como uma forma de emancipação, né, de construção de um processo evolutivo que está em andamento. Né? Nós não nos tornamos humanos somente por nascermos humanos, né? Como fala o Paulo Freire, né? Como fala filósofos, principalmente o Spinoza, né? Que fala da importância de que você possa, o melhor bem que você pode fazer a você mesmo é o melhor bem que você faz para o outro. Né? Então, esse aspecto a gente aprende como? Fazendo, amando, encontrando os nossos desafios, os nossos medos, né? Porque nós não estamos prontos. Né? Esse seria a grande condição humana de estar sempre em aperfeiçoamento, em construção, e o afeto, a afetividade é o grande desafio, né? É superar esse individualismo numa sociedade, né? É importante ver que não é algo só individual, né? Então, a sociedade, ela se constrói, né? O poder econômico, né? O poder político, né? Todo está pautado nesse individualismo, na desqualificação do outro, né? E para superar isso é necessário ter uma força, ter tanto uma compreensão do que está acontecendo, do que acontece, mas também uma compreensão vivenciada. Não é só dizer você deve fazer isso, né? Mas você sentir isso profundamente no seu âmago. Né? Dessa identificação profunda com o verde, com a natureza. Né? Quando destrói a Amazônia, não estão destruindo só a Amazônia, estão destruindo a mim, né? Que faço parte dessa vida no planeta. Né? Estão destruindo cada animal que está sendo queimado no Pantanal, né? Que você vê um tigre morto, que você vê um macaquinho, que você vê aqueles seres que dão uma beleza, e não só isso, faz parte desse grande organismo vivo que é a Terra, certo? Então, esse afeto, ele é um afeto indiferenciado. Então, é outra coisa que é também trabalhado, né, nessa radicalização. O afeto diferenciado e o indiferenciado. É muito mais fácil amar o conhecido, né? É fácil amar as pessoas da nossa família, mas o grande desafio é amar o desconhecido. Né? É conviver com as diferenças. Né? Conviver com aquele que você pode amar, mesmo sem conhecer a história dele. Só e simplesmente, somente, pelo grande processo de identificação com o outro e com a espécie humana. Certo? Então, são esses aspectos, tá? Que eu vou deixar aqui para a gente conversar. Zu, quando você fala, né, da questão da afetividade nessa dimensão, de uma compreensão do sentir, né, e do estar, dentro do projeto, a gente quer estimular, e esse momento é um momento muito importante para os educadores, para os pais, para as pessoas que vão estar com esses jovens, com essas crianças, recebendo essas informações e decodificando para as crianças o fazer afetivo no dia a dia. Né? Assim, então, eu trago para a gente refletir juntas assim, como eu posso radicalizar, como dizia o Rolando Toro, né, a vivência da afetividade nesse cotidiano que é feito em todos os momentos, desde a hora que a gente acorda, e você trouxe muito bem várias visões, a visão política, a visão ambiental, a visão
relacional. E assim, me vem muito o que nós no projeto vamos trabalhar o circo, né? E o circo, ele traz para a gente a possibilidade da alegria, ele traz do movimento, ele traz toda uma habilidade sinestésica. E onde é que eu coloco a afetividade na alegria? A alegria e o afeto, a alegria e a possibilidade de uma vida mais saudável, né? Assim, e dentro do ambiente comunitário, a gente percebe, muitas vezes, assim, chegar pessoas com depressão, com tristeza, e aí me vem muito assim, o que é que você está amando? Porque quando a gente está amando, quando a gente está envolvido com uma arte, ou com uma pessoa, ou com um sentimento, ou com uma ideia, um ideal, a gente fica tão preenchido de amor que muitas vezes não dá tempo de ter tristeza. E assim, aí tem a dimensão da alegria. Hoje a gente estava vendo uma aula com as crianças de customização de roupas, né? Elas estavam fazendo uma máscara para elas. E aí cada uma estava colocando o seu nome, porque nós estávamos trabalhando a autoestima, a identidade, e dentro dela as várias habilidades que a gente tem. E a nossa habilidade é um caminho para essa alegria de viver. É um caminho para realizar desejos de ser competente, desejos de saber fazer coisas. E isso está ligado diretamente a uma motivação para viver, uma automotivação. E aí, assim, a afetividade nessa perspectiva do fazer, né? Como é que tu vê isso aí? Ligar afeto com as minhas atividades, com as habilidades que eu escolho, para eu preencher o meu coração e preencher minha vida de alegria. O que é que tu me diz disso? Olha, o Rolando fala que a afetividade é uma expressão da identidade, né? Então, a nossa identidade, para o Rolando, ela é uma identidade subjetiva, né? Uma identidade que se faz na forma como nós somos, como nós comportamos, mas ela também é uma afetividade que se faz no movimento, né? No movimento, então, os afetos, eles se constroem a partir de uma identidade que é também corporal, né? Então, a grande, às vezes, a dificuldade, às vezes, que a psicologia, né? Eu sou da área da psicologia, eu trabalho, sou professora, né, de psicologia, e sei que é uma falta muito grande que a gente tem com relação à corporeidade. É como se o psicológico ele fosse algo dissociado, né? Um psíquico dissociado do fazer, do sentir, do pensar. Pensar, fazer e sentir. Então, essa integração do pensar, fazer e sentir, como base, é o movimento, é a corporeidade, é a sinestesia. Tá? Então, é por isso que a biodança ela trabalha com a dança. Porque quando eu danço, eu encontro a minha identidade, eu encontro a minha forma de expressão. Então, nesse primeiro momento dessa relação com a vivência de biodança, eu me experimento, né, um ser vital, com a minha energia de viver, com a minha alegria, com a minha coragem, né? Eu me experimento com o meu prazer de viver. Né? Então, todas essas potencialidades que muitas vezes estão latentes, ou estão esquecidas, ou bloqueadas. Né? Dentro de mim tem o potencial criativo de um artista, de um criador, ou mais do que nunca, o criador da minha própria vida. Dentro da minha afetividade, eu tenho essa capacidade enorme, né, de me solidarizar com o outro e de me encontrar identificado tanto com a alegria quanto com o sofrimento. E essa capacidade de transcendência, né, que remete à visão de uma totalidade maior. Então, a identidade, ela é, antes de tudo, corporal. Né? Então, o sentir, ele é vivencial, ele é corporal. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que essas potencialidades para a expressão da identidade, elas não estão ainda totalmente completas, né? Porque nós somos seres inacabados. Então, quando você faz uma customização e que a pessoa aprende, né, a fazer algo que ela não conhecia, né, então você está trabalhando esse processo, que é tanto um processo criativo como afetivo. Afetivo porque diz respeito a todos os seus afetos, né? Você falou da alegria. Né? Então,
hoje nós vivemos muito uma sociedade do medo, né? Então, vários autores, a Sociedade Líquida do Bauman e outros, nós vivemos uma sociedade do cansaço, né? Como fala também outro autor importante que é coreano. Né? Então, a sociedade do cansaço, ela faz com que a pessoa seja exaurida nas suas capacidades de viver, de alegria, né? De afeto e de produção emancipatória humana. Certo? Então, para a gente entender a importância disso para, como fala o Spinoza, para reforçar o nosso conatus, né? O Spinoza é um filósofo também muito importante para a gente entender a afetividade, né? Assim como o Rolando Toro mais contemporâneo, né? O Spinoza, século XVII, e traz coisas muito atuais, né? Então, o que é que na nossa sociedade a gente vive? A gente vive uma escravidão, né? Ele fala que, às vezes, a gente luta pela nossa liberdade, né? Ou nossa liberdade pela escravidão. Então, às vezes, a gente está lutando, achando que está fazendo uma coisa que é bom para a gente, mas, na verdade, a gente está se escravizando, certo? Então, todo esse processo que começa com as crianças, que começa com todas as faixas etárias, é um processo eterno e contínuo de expressão dessa identidade. Essa libertação, né, esse processo onde os afetos eles são fundamentais para que a gente possa conhecer os nossos potenciais. Então, a filosofia da alegria, né? Então, o Spinoza fala, a alegria nos proporciona um conatus, uma força vitalizante, né? O medo, a raiva, nos despotencializa. Não quer dizer que a gente não possa sentir o medo ou a raiva, né? Mas são esses afetos tristes, né? Ele fala, nós temos afetos, paixões tristes e paixões alegres. Né? Então, o tirano adora paixões tristes, né? Porque pessoas entristecidas, elas são muito mais fáceis de serem controladas. Né? Pessoas alegres, vitais, que constroem, que trazem esse processo para si mesmo e para o outro, elas são altamente revolucionárias e evolucionárias, né? Porque elas ajudam os outros também a se libertarem, certo? Então, o que nós vamos trabalhar, né, nessa perspectiva são paixões alegres, olhando que as paixões tristes elas estão lá, né? Elas não são negadas, né? Mas elas precisam ser olhadas e transformadas do ponto de vista dos processos de escravidão, né, que nós estamos submetidos. A escravidão não é só quando você está amarrado, né? Ou só a escravidão que a gente sabe que nós vivemos processos muito tristes dos nossos povos originários que foram escravizados, os índios, os negros que foram trazidos para o Brasil, para a América Latina, né? Todos os povos, a colonização europeia sobre os povos latino-americanos. Então, tudo isso são processos antigos, mas que continuam na gente, né? Continuam tão forte na gente que, na presença de um tirano, esse lado aflora, a gente começa a odiar o outro, né? A gente começa a legitimar esse poder, não é? Então a gente acaba repetindo esses padrões de distanciamento e de opressão do outro, né? Então, até o Paulo Freire falava, o oprimido, na presença, na possibilidade que ele tem, ele se torna um opressor, né? Porque essas amarras, elas estão aí dentro da gente, dessa nossa subjetividade, né? Então, é por isso que é preciso, né, trabalhar uma filosofia da alegria, não no sentido de uma alegria da hiena, que é só rir por tudo e ficar feliz e esconder a realidade de opressão que nós vivemos, mas que é uma forma de resistência, né? A alegria de transformação, a alegria de construção com o outro, a alegria de poder olhar no outro, olhar no olho do outro e se sentir que o outro, né, sente o que você sente, ama como você ama, sofre como você sofre. Né? Então, isso dá uma força muito grande, né? Que é o conatus, essa força de perseverar na sua existência. Né? Então, todos nós carregamos em si essa conatus, essa força de perseverar. Tá? Então, é por isso que quando você fala, Cássia, né, dessa alegria, e a gente pode fazer essa relação com a identidade, é que nós estamos continuamente em processo
de construção desses sentimentos, né, desses paixões, de transformações de paixões tristes em paixões alegres, paixões que nos trazem identificação com a coletividade, com a humanidade, e que mostram uma ética, né? Uma ética do cuidado, uma ética de emancipação, uma ética de transformação, não é? Onde tanto a consciência, né, tanto o sentimento, né, tanto a vivência e outros níveis de consciência vão sendo acessados a partir desse processo. Tá? Então, é o gregário, é o instinto gregário, como fala o Rolando, que é a base do afeto. Né? Essa capacidade nossa humana de estar junto, de perseverar e de crescer junto num processo evolutivo. Não crescemos sozinhos. Né? Nosso processo evolutivo passa pela relação com o outro. Né? Então, quanto mais eu me torno eu mesmo, mais eu também me sinto próximo do outro. Né? Esse é o paradoxo da identidade. Quanto mais eu estou com o outro, mais eu estou comigo mesmo. Quanto mais eu sinto essa relação, né, de afeto e solidariedade com o outro, mais eu também me aproximo de mim mesmo. Certo? Então, o projeto Cirandando é um caminho que eu acho fundamental de radicalização da vivência, porque você traz a criança, né, para esse processo do ensino e aprendizagem, mas da vivência dessa criança na natureza, do respeito pelo outro, né, da construção de processos de uma educação biocêntrica, pautada na vida, né, da relação de encontro com o outro, de relação consigo mesmo, não de uma educação bancária, né, que é uma educação só de depositar conhecimento, mas de uma educação libertadora, afetiva, né, e de construção de processos de vínculos, né, novas formas de vínculos. Isso perpassa a criança, no seu aspecto intergeracional, a criança, o adolescente, o jovem, que passa também a conhecer as suas potencialidades dentro dessa faixa etária, o adulto, na sua capacidade ainda de produção, né, de criação, de geração de emprego e renda, e a pessoa de mais idade, a madura, né, que tem outros aspectos de sabedoria que nós precisamos ter e acessar. Né? Então, todos aprendem com todos. Né? Então, eu acho muito lindo nesse teu projeto é isso, essa possibilidade de aprendizagem recíproca. Né? Todos aprendem com todos. O que você está trazendo, né? O projeto ele já é uma prática disso, porque quem foi estudante há 5 anos atrás, hoje no projeto está sendo facilitador, está facilitando o processo. Processo que a gente começou em 2013 aqui na Serra da Meruoca, em São Vicente, e foi formando vários jovens em mosaico, em música, em biodança, em customização de roupas, em arte, artesanato. E agora chegou o momento, como se a gente plantou, semeou, adubou, e hoje essa árvore está dando fruto, né? Essa floresta aqui da Meruoca. E esses frutos, eles estão já levando as sementes para outras comunidades, porque esse projeto ele sai da comunidade de São Vicente e vai para a sede da Meruoca, vai para Anil, vai para outras comunidades. E assim, o que para nós, assim, não é importante o jovem ou a criança simplesmente aprender o mosaico, ou simplesmente aprender a pintar, aprender a bordar, a fazer sua roupa. Mas não, dentro há toda uma percepção e uma visão de mundo pautada no princípio biocêntrico, onde não é simplesmente um instrumental que importa, mas que valores a gente está ensinando, que sementinha, né, de um novo tempo, de um novo mundo, a gente está querendo colocar para que as pessoas possam usufruir desse ensinamento. E aí, assim, um dos aspectos da afetividade que a gente está trabalhando é a questão da comunicação. Como é que eu posso ir inserindo no ambiente familiar, no ambiente escolar e comunitário,
uma comunicação mais afetiva. Eu nem falo assim uma comunicação não violenta, porque eu já trago a centelha, né? Mas como é que eu posso ir trocando as palavras para ter dentro da comunidade uma comunicação mais afetiva, mais solidária, mais delicada? A gente sempre fala assim, quando eu transformo um resíduo, quando eu transformo uma coisa que era lixo, como os pedaços de cerâmica, como os pedaços de pano que ninguém quer mais, em arte, eu estou refinando a minha identidade, eu estou refinando a minha praxis. E eu posso refinar também o meu jeito de estar no mundo. Né? Assim, às vezes o conflito familiar ele acontece na hora do almoço por uma simples palavra não dita com amor. O tom da voz, o jeito, a palavra escolhida, provoca às vezes, como a teoria da complexidade fala, né, assim, o bater da asa da borboleta, mas uma transformação e uma coisa que, dentro do ambiente comunitário, isso é muito comum. Então, esse projeto, ele inspira a afetividade nessa dimensão do que falar, do como falar. Como é que eu posso dizer as verdades de um modo que eu não fira tanto o outro, mas que o outro se sinta acolhido para poder ouvir o que eu estou dizendo, né? Então, a comunicação é um aspecto muito importante. Dentro de um conceito que a gente trabalha também de inteligência afetiva, que é permeada por todos os caminhos, né? Por todos as propostas de práticas que a gente está oferecendo. Então, Zu, fala um pouquinho para a gente, assim, dentro... Na biodança a gente tem um momento de fala, né? Que é a intimidade verbal, antes da sessão normal, antes da dança, antes do movimento. É assim, como é que o Rolando vê essa questão da fala, né? Da comunicação entre as pessoas? Porque ele fala muito para a gente da vinculação consigo, que é a fala que eu tenho com o meu corpo, comigo, a capacidade de me autoconhecer, de saber a minha própria história, de saber a minha identidade, de onde eu vim. E tem a vinculação com o outro, que é como eu me relaciono. E a vinculação com o todo, como você falou muito bem, que é essa minha capacidade de amar o todo, de me indignar e sofrer com o Pantanal. Minha capacidade de sofrer e ficar indignado com o que está acontecendo no Brasil, na floresta amazônica. Então, isso é inteligência afetiva. Quando eu não me afeto mais, quando eu não sinto mais, então pode tudo. E assim, como é que eu comunico isso? A gente já sabe que comunicar no mesmo nível que recebe não vai dar. Você vai gerar uma briga, um conflito que não vai para lugar nenhum. Mas eu sempre vi assim, o Rolando ele trazendo para a gente soluções assim, criativas, soluções inesperadamente complexas, onde realmente calava a boca, ou fazia a gente mudar de vida, mudar de pensamento, mudar de forma de ver as coisas, de percepção. Porque muitas vezes eu vejo que nós estamos vivendo realmente uma crise de percepção. E aí eu volto para ti um pouco, para tu falar um pouco para a gente sobre essa comunicação que a gente usa na biodança. Quando o Rolando fala da poética do encontro, ele dá uma ênfase especial à comunicação, né? E essa comunicação, ela acontece em diversos níveis. Essa comunicação sensível, ela acontece sim pela fala, mas ela acontece principalmente pelo movimento, pela linguagem psicotônica, né? Então, a linguagem psicotônica é a linguagem mais visceral, vamos dizer assim. Ela é algo, é um aprendizado que nós precisamos retornar a essas origens para compreender, né, que é essa comunicação mais instintiva que nos torna mais saudáveis. Né? Então, os ruídos da comunicação, muitas vezes da fala, é um ruído de um distanciamento dessa comunicação sensível. Por isso que o movimento para o Rolando é uma forma de reaprendizagem. Né? Então, ele fala que a biodança é um sistema de reeducação afetiva, né?
e reaprendizagem das funções originárias de vida. Né? O sistema de reaprendizagem, né? Por quê? Porque a gente precisa aprender essas funções básicas, né, originais, que nos tornavam muito mais próximas, né, dessa visão dos povos originários, dessa visão de uma natureza. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com a música e com a dança, a gente está ativando principalmente essa comunicação sensível. Né? Então, o olhar é uma comunicação, né? O tocar com as mãos, o dançar junto com o outro. É uma linguagem que você não pode esconder. Enquanto que na fala você pode se esconder, né? Você pode falar uma coisa e sentir outra, né? Dizer para o outro que gosta, mas o seu corpo está dizendo que não gosta. Eu amo muito você, mas sua cabeça está dizendo que você não ama. Então, essa comunicação sensível e afetiva que está na base da motricidade humana é um processo de reaprender. Né? Reaprendizagem dessas funções originárias por exemplo, você dançar com outro e sentir que você só se comunica se você entrar no ritmo do outro. Né? Então você diz, meu amor, eu te amo. Mas quando você vai dançar com o outro, né? Nós já fizemos biodança com casais, né? Você vê que essa pessoa ou outra, essas duas pessoas não se comunicam de forma alguma. Elas já viveram 20 anos, 30 anos juntas, mas essa comunicação é altamente limitada do ponto de vista do encontro, né? Do encontro interhumano. Um vai para um lado, o outro vai para o outro. Né? Ou então, normalmente o homem, a partir de uma posição mais machista, pega a mulher e ao invés de conversar no movimento, né, reciprocamente, eu me encontro com você, simplesmente ele tem, né, uma linguagem psicotônica do tônus muito mais forte, muito mais dominadora, que não permite com que realmente esse encontro aconteça. Isso acontece em todos os níveis, não só o homem. Mas a gente vê muito essa dominação. Então, esse processo afetivo e de encontro, ele só acontece quando as relações são igualitárias. Né? As relações igualitárias, as relações de encontro interhumano, não vêm de um sentir-se superior ao outro. É o sentir-se igual, né? Identificado. Então, muitas vezes a gente não consegue. A fala é só uma expressão de algo mais profundo, né? De algo mais profundo onde esse encontro não acontece. Aí o que o Rolando diz, eu preciso ir lá, voltar lá, nessas origens, ir lá na base, nas sensações, nos sentimentos, nos afetos mais primitivos, entre aspas, né? Primitivos para nós que nos achamos civilizados, mas que são a base de uma educação para o encontro, né, para o amor, para que eu possa restabelecer esses vínculos. E a comunicação da fala, né, a fala é uma das expressões, né, dessa comunicação. Né? Então, a comunicação, no sentido maior, ela se faz pela fala, ela se faz pelo olhar, ela se faz pela comunicação não verbal, ela se faz por pequenos gestos. Né? E é justamente isso que uma educação pautada na vida, no princípio biocêntrico, no afeto, ela pode ajudar, né, nesses processos evolutivos, né, que alcançam vários âmbitos, desde o âmbito mais da relação de uma díade, de uma relação de um casal, de uma relação da família, de uma relação mais ampla numa comunidade, de uma relação em processos coletivos maiores, que envolve vários e vários âmbitos. Né? Então, é como se a gente precisasse reaprender essa comunicação sensível e conseguir, né, pelo toque, pelo olhar, pelo encontro, né, pelo sensível, alcançar esses níveis de comunicação. Né? Principalmente uma comunicação que não desqualifica. Né? Porque, às vezes, a desqualificação ela vem de uma não... de você não encontrar em você esses mesmos processos. Né? Você desqualifica o outro porque você acha que pode, na situação de opressão, dizer para o outro que é melhor, que é superior. Então, quando você faz isso, né, a questão da autoestima, do cuidado consigo, você quer anular o outro para que você possa
seguir ou se sentir valorizado. Né? Então, essa é uma questão que envolve processos individuais, terapêuticos, familiares, dos contextos, mas envolve processos em âmbitos maiores, sociais. Né? Então, a desqualificação ela acontece no nível social. Nós somos uma sociedade desqualificadora do outro. Então, essa comunicação ela é só uma expressão, né, dessa violência maior, dessa desqualificação maior, né, das palavras que são ditas, né, do que não é dito, né? Então, às vezes, é o não dito, da dificuldade que é ser sincero, né? Então, a sinceridade, ela é uma expressão do afeto, né? Então, uma relação sincera, ela é uma possibilidade de encontro, mesmo que muitas vezes isso possa ser difícil, né? Nem sempre quando as coisas são fáceis, nem sempre as coisas são fáceis pela sinceridade, mas se você qualifica o outro, você pode dizer as coisas sem violentar, né? E sem desqualificar. Né? Não é a sinceridade, que mesmo que às vezes doam, né? Que vai desqualificar, mas é a capacidade de você acreditar no outro, o outro acreditar em você, que juntos podem caminhar e superar, né, essas diferenças. Então, conviver com a diferença é outro grande desafio. Né? Parece que é difícil, né? Todo mundo tem que pensar igual, a homogeneização, se você pensa diferente de mim, então você não gosta de mim, né? E muito pelo contrário, justamente nas diferenças que nós nos encontramos e que nós superamos, né, as grandes. E podemos realmente nos encontrar, né, um com o outro. E nos É isso. complementamos, né? E nos Que é, complementamos, é. que é o grande lance, assim. Muitas vezes a gente acha que porque não pensa igual, eu não posso conviver ou está diferente de mim. E ali é onde está a grande chave, porque ele viveu, ou ouviu, ou está vendo coisas diferentes de mim, eu posso ir além. É a largueza, né, que fala Clarice Lispector, assim, é o que me falta que o outro está trazendo. Então, eu sempre fico atenta quando alguém vem com muita novidade que eu não penso ainda, eu me lembro desse texto que me diz assim, em vez de bater de frente ou dizer que não concorda, eu fico olhando assim, vendo o que é mesmo ali que eu tenho que aprender, né? E isso aí vai fazendo toda a diferença. O afeto também, Zu, assim, no projeto a gente está querendo inspirar a vivência da afetividade nas pequenas coisas, sabe? Por exemplo, na educação alimentar, como é que eu posso expressar o amor dentro de uma família, dentro de uma comunidade, pela alimentação, né? Pela forma de pôr a mesa, pelo tipo de alimento que eu escolho, pelo jeito harmônico. Às vezes, um jarrinho com uma flor em cima de uma mesa está ali vibrando uma energia de afeto, de amor. Eu cuidei de você, eu fiz para que você o belo chegue por você de diversas formas. O afeto na hora de cuidar do seu próprio corpo, né? Que às vezes a gente vai. O que é que eu posso escolher que vai cuidar melhor de mim? Que roupa eu devo vestir que vai fazer com que eu me sinta mais feliz, mais cheia de amor por mim mesma, né? Então, assim, você conseguir radicalizar realmente essa vivência do amor, da afetividade no seu cotidiano. Colocar o cotidiano dentro dessa vibração de amor. Quando a gente menos espera, né, chegou a noite, e aí, será que eu tive tempo de tomar aquele banho bom, passar um creme quando eu posso, ou ficar cheiroso, ou pentear o cabelo? E com as crianças que estão na minha casa, como é que eu posso fazer com que elas vivam também essa, essa vivência amorosa? A forma de falar com elas, a forma de estar ali cuidando do estudo. Agora que a gente está tendo o desafio de ser professores, mães, avós e tios, todos estão se envolvendo dentro dessa aprendizagem na família. Né? Como é que o amor pode se manifestar ali? Então, assim, a vivência do afeto saindo do livro e indo realmente para o cotidiano, em todos os momentos, do banho à alimentação, a vestir, escolher uma roupa, escolher o tipo de filme,
como é que a mídia, como é que a comunicação digital pode trazer esse não afeto para dentro da minha casa? Que cuidados eu tenho que ter como pai e mãe para poder selecionar melhor o tipo de energia que eu quero que vibre dentro da minha casa? E também o amor nessa perspectiva espiritual, que é essa energia que a gente às vezes nem sabe, mas fica tão feliz a casa, o cheiro que está na casa, a cor da parede que está pintada, a forma de colocar os móveis. Tudo isso, quando a gente vê no todo, é a vivência plena do amor. Assim, eu vivi dentro de um ambiente. E o Rolando ele fala, né, que a identidade é permeável à música e é permeável aos ambientes também. Então a gente precisa muito criar ambientes de aprendizagem que vibre aquilo que a gente quer receber. Então, assim, como é que eu posso cuidar desse aspecto dentro de casa para que essa vivência do amor seja mais percebida, né? A gente está pertinho de terminar, então, assim, você pode nos brindar aí com o que você acha que, se quiser comentar um pouco mais isso que eu falei ou outra Uhum. coisa. E falar um Eu pouco vou. da música, né? A gente escuta muito Milton Nascimento. Diz assim, o tom da voz do Milton é a pura afetividade. Então, assim, como é que a música e a escolha das músicas pelos pais, pelos professores em sala de aula, pode contribuir nessa percepção maior da afetividade. Certo. Comentar um pouco, antes de falar da música, eu vou comentar um pouco isso que você falou, como sendo os rituais de vínculo, né, que o Rolando fala também. Né? Então, os rituais de vínculo estão presentes nas celebrações. Né? Então, a celebração sempre fez parte da história do homem, né? Celebrar a colheita, celebrar semear, né? Celebrar os funerais, celebrar os encontros, né? Celebrar os aniversários. Né? Então, rituais de vínculo são formas afetivas, né? De você encontrar. E aí vem o alimento como uma forma importante de celebrar o vínculo. Né? Então, nessa história da humanidade, então, comer junto, estar junto, se alimentar, se nutrir, né, faz parte, né, desse processo afetivo. E não é à toa, né, porque na compreensão da biodança, a nutrição é a base da afetividade. Né, porque o Rolando fala dos movimentos primordiais, né, das vivências, protovivências, né, que são as vivências iniciais, as primeiras vivências do ser humano. E é lá que está concentrado todas as possibilidades, né, às vezes, né, de sobrevivência, né, de crescimento, né, desse processo evolutivo, assim também como as possibilidades de dor e sofrimento. Então, essa nutrição, ela começa com a relação mãe e filho, né? Através da nutrição materna, né? Do leite materno, que não é só o alimento, mas toda a nutrição afetiva que acontece ali. Então, o alimento para a afetividade é a nutrição. Então, sentir-se nutrido é um processo fundamental para o afeto e para a afetividade humana. Né? Então, dá esses dois destaques, né? Quando você fala da rosa na casa da pessoa, né? Você, Cássia, você faz isso, você chega na casa, você faz a pessoa sonhar, imaginar como poderia ser minha casa diferente, né? Quantas pessoas você transformou a vida junto com ela, fazendo esses rituais, né? Os rituais de uma casa pintadinha, de uma casa com sua simplicidade, mas uma casa cuidada, nutrida, né? Onde esses processos da autoestima, do cuidado consigo mesmo afloram, né? Então, dá um destaque para isso. E a música, como você me colocou, né, para a biodança, a música ela é muito mais somente do que escutar uma música, mas ela é um processo que dá um potencial, é um poder especial que acontece com a transformação da nossa identidade. Então, a música associada ao movimento, associada